comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é, no mínimo, sacanagem, né? Financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro. Tem que pagar o dinheirinho ali pra ditadura. E prega o socialismo pra você, mas vive num capitalismo absurdo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, né? Não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara. Deputada Bia, presidente, requerimento para participar do ringue. Você pega jatinho? Deputados, por favor. Calma, você tá nervoso, senhor. Você tá nervoso por quê? Comparou o Lula ao Papa, né? Assim, um negócio assim é meio assustador. O agronegócio é um setor importante para a economia brasileira, isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são fascistas. Aquelas pessoas do agro, como de outros setores, que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. E aqui o deputado Nicolas Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar alguns fatos para o deputado Nicolas Ferreira, para ele ver se são positivos. Quero ouvir depois o julgamento dele. Baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava estava R$ 120 o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, que vai voltar a produzir habitação de interesse social para o Brasil. O Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7, coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha-rodinha na ONU, no cenário internacional, e transformou a diplomacia brasileira num pária. Poderíamos continuar falando, recriar o programa de aquisição de alimentos, que combate a fome, compra da agricultura familiar e distribui alimentos nas periferias. Garantir recursos recordes para a cultura, estimulando a produção cultural e o fomento de um dos setores mais afetados pela pandemia. Recriação do Bolsa Família, com R$ 150 a mais dos 600 para cada filho que as famílias mais pobres desse país têm. Poderemos aqui, é que meu tempo está acabando. E eu sei que a Bia aqui, se é rigorosa, ela não vai me dar um segundo a mais. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolas para nossa moção de apoio ao presidente. Obrigada, deputado. Você vai apoiar? Se você assinar a moção de apoio... Deputado Bolo, seria de bom tom, Vossa Excelência, eu passar imediatamente a palavra ao deputado Nicolas para que ele responda a Vossa Excelência. Seria de bom tom. Oi. Pediu silêncio para falar, agora eu faço silêncio para poder responder. Respondendo aqui o deputado, né? Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é, no mínimo, sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. Inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro fez uma alteração para poder o salário ficar integral para o médico e vocês não quiseram. Olha só, afinal de contas, tem que pagar o dinheirinho ali para a ditadura. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto você aí tem um aumento de R$ 18 no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em 2 viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo para você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali sofás e camas que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é para poucos, não é mesmo, Boulos? Então, realmente, é fácil você dizer... Calma, escuta. Vamos manter a prática. É joia e é tudo legal. Deputado É joia e é Boulos, tudo legal. vamos manter aqui E daí a ele vem prática. me falar a Vossa respeito Excelência, deixa ele das terminar, viagens, Vossa deputado. Excelência Não, mas é normal, não consegue ouvir verdade.
E é engraçado quando chega para poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e tomando lá uma cachaça lá com o presidente. O que ele fez? Ficou lá na reunião até desnorteado porque estava fugindo ali do Zelensky, ou seja, não tem uma posição de estadista, pelo contrário. A gente viu isso nos anos aí anteriores, de tanto um acordo com Putin quanto também com Zelensky, de um presidente que só te fala o nome vocês têm medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, né? Só vai rir. Então, assim, é impressionante realmente, é uma pessoa que, parabéns, inclusive, pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí, fico feliz de você, pela primeira vez, estar trabalhando aqui na casa. Não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara, mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês, de fato, conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio umbigo. Obrigadão, Boulos. Presidente, Deputado, eu peço direito à fala, você deu a ele fora do tempo. Eu vou dar um minuto, ele citou Vossa Excelência diretamente, vou dar um minuto, mas eu tenho a impressão, pelo que eu vi, que o deputado Nicolas não vai assinar a moção de apoio ao governo Lula, mas eu vou passar a Vossa Excelência, foi o que eu depreendi da fala dele, mas por gentileza. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando mais uma vez a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre Mais Médicos, sobre Minha Casa Minha Vida. Né? É alguém que não tem, enfim, qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando indo de jet ski, motociata, pegando joia na Arábia Saudita. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, é impressionante. Olha, eu vou pedir a Vossa Excelência que não cite o nome de nenhum deputado, para que a gente possa encerrar esse diálogo que está, de alguma forma, contribuindo para o bom humor da comissão. Então, o deputado Nico. Deputada Bia, só ninguém para mim, Deputada Bia, presidente, requerimento para participar do ringue. Deputada Bia, é engraçado que o deputado aqui, não vou dizer o nome, para ele não ter direito à fala, disse a respeito das viagens aqui do governo Bolsonaro, mas, na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros 5 meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem, porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que luta por... É o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que está falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro. Né? Realmente, fake news não tem limite, absurda. bicho. Não tem problema você ter jatinho, Boulos. O cara faz fake só ser news coerente. na cara de pau, só ser coerente. Brigadão aí. E no mais, na próxima tenta me vencer nos votos aí. É impressionante a cara de pau. Vou passar a palavra ao deputado Kim fake Kataguiri news desse jeito, Nicolas, para que possa cara, contribuir bicho. aqui. Toma vergonha na cara, eu tenho. Deputado, por gentileza. Deputados. Prova agora. Deputados, por gentileza. Se eu não tiver jatinho? Deputados, por gentileza. Vamos, deputados, por gentileza. Por gentileza. Você pega jatinho, Boulos? Você pega jatinho, Deputados, Boulos? por favor. Calma, você tá nervoso, senhor. Você tá nervoso por quê? Só porque você pega jatinho para defender pessoal sem por gentileza, a palavra Você está tá sendo com o deselegante aqui, ó. A comissão tá querendo andar. Você tá perdendo a calma aí, deputado. Nicolas, Calma, por calma. gentileza. Vamos manter aqui Fica a tranquilidade. Tranquilo, Boulos. E eu vou passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri para contribuir aqui com a comissão. Por favor, deputado. Olha, numa briga entre petista e Bolsonaro... Então é o tempo de liderança agora, Tempo deputado? de liderança, presidente. Por gentileza, 10 minutos. Isso. Senhora presidente Bia Kicis, olha, numa briga entre bolsonaristas e petistas, eu fico muito tentado a torcer pela briga. Deputado
um deputado que me antecedeu comparou o Lula ao Papa, né? Assim, um negócio assim é meio assustador, o ponto em que chega a idolatria em relação a determinadas personalidades ou a submissão em troca de um acordo ou de um apoio político para depois disputar uma prefeitura, né? E teve um debate aqui, eu pessoalmente eu acho inócuo uma moção de repúdio contra presidentes, né? Em relação a Lula contra Bolsonaro, tanto Lula 1 e Lula 2, aliás, ele já chegou a dizer em debate, o presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo, né? Mostrando que, de fato, é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou ontem, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. Também essa pretensão, né, de que o presidente Lula poderia resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Eu me lembro, no passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações, históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né? Ele chega, ajusta o salário aqui, uma férias aqui, senta com o sujeito senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho, e resolve o conflito. E não é assim que funciona, né? Apesar dessa ser a experiência de vida do presidente Lula, que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas, né, em troca de benefícios pessoais, né? Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, sendo de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos porque o presidente Lula desde muito tempo já vendia os seus aliados. Ele, inclusive, já chegou a afirmar, né, que quando morria, isso tudo que eu estou falando eu posso provar, eu tenho os elementos, nunca falo nada sem fundamento. Quando não tem fundamento, eu admito e digo que não sei. Mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas, né? Então é um negócio assustador. Mas vamos entrar aqui no trabalho da comissão e nos requerimentos que eu apresentei.